Bom, vamos lembrar que a gente estava falando semana passada sobre as causas, né, das duas guerras mundiais. E agora a gente tem que trabalhar, viu, com as fases, tá? As fases dos dois conflitos, né? Certo? Como é que foi o desenrolar, viu, da Primeira Guerra Mundial e da Segunda, tá ok? E para isso a gente tem que definir o seguinte: olha só, no caso, viu, pessoal, no caso da Primeira Guerra Mundial, ok? Ah, se diz que a Primeira Guerra Mundial ela teve três fases, tá bom? Uma primeira fase que vai de junho de 1914 a dezembro, início de dezembro de 1914, é a chamada Guerra de Movimento, tá bom? Ou Primeira Guerra de Movimento, tá? E ela se caracteriza por uma intensa movimentação de tropas dos diversos exércitos, né, dos países que estavam envolvidos nas duas alianças, é o deslocamento de tropas, viu? Invadindo o território dos seus inimigos e tentando avançar, certo? Dentro desse território. Então, de junho, viu, pessoal, até dezembro de 1914, claramente você tem uma movimentação de tropas muito grande. Particularmente, viu, pessoal, chama atenção o caso do avanço das tropas alemãs, viu? Porque a Alemanha, como ela era uma grande potência militar, ela conseguiu sustentar, escutem bem, ela conseguiu sustentar duas frentes de batalha. Uma frente de batalha na França, que era o chamado Front Ocidental, e uma frente de batalha na Rússia. Tá? Os alemães invadiram, né, o território da Rússia, né, invadiram Polônia e Rússia, e os alemães sustentaram, viu? Duas frentes de batalha, uma frente ocidental, uma frente oriental. No caso específico da Alemanha, como eu falei para vocês, a Alemanha, viu, pessoal, ela foi avançando com seu exército, entendeu? Sabe, parece um rolo compressor, e ela foi avançando no território particularmente da França. E quando foi entre final de novembro, viu, e dezembro de 1914, nós tivemos a primeira batalha do Rio Marne. Tá? A batalha do Rio Marne, ela é marcante, porque é nesse momento, entendeu, que as tropas alemãs, elas são freadas, são detidas por uma combinação, né, de tropas francesas e tropas inglesas, tá? Então, nesse momento, viu, pessoal, no final de 1914, a Primeira Guerra Mundial, ela ganha uma estabilidade. Sai a primeira fase, que nós chamamos de Guerra de Movimento, e começa uma segunda fase, no final de 1914, e que vai percorrer todo o ano de 1915, o ano de 1916, o ano de 1917, que é a segunda fase que nós chamamos de guerra de posição ou guerra de trincheiras, tá? Então, veja bem, a Primeira Guerra Mundial ela tem uma primeira fase, que nós chamamos de Primeira Guerra de Movimento, que vai até dezembro de 1914, tá bom? Nós temos uma segunda fase, que é a mais longa, viu? E a mais dolorosa da guerra, que é a chamada Guerra de Trincheiras, tá? Que pega o finalzinho de 1914 e os anos de 1915, 1916, tá? Até a metade do ano de... Até o iniciozinho de 1918, viu? Quando os alemães iniciam uma nova ofensiva em massa na França para tentar ganhar o conflito. Tá? Então, essa fase mais longa, viu? Segunda fase da Primeira Guerra, é chamada de Guerra de Trincheiras. E esse é o momento, viu, pessoal, mais doloroso da guerra, onde nós temos assim, o maior número de relatos, viu? O maior número de narrativas e o maior número de histórias, né? Que depois foram, digamos assim, resgatadas, né? Nas memórias da Primeira Guerra Mundial. Então, é o período mais doloroso, viu, pessoal? Porque foi o período onde você teve muitas perdas humanas, de fato, e aonde você teve, viu, a questão da vida, né, infernal dos soldados, né, vivendo ali em trincheiras, tá? Morando, né, semanas e semanas em trincheiras, né? Moravam, comiam, faziam as suas necessidades, viu? Adormeciam,
tá? Tudo era feito dentro das trincheiras, tá? Então, a guerra mais longa foi a fase justamente da guerra de trincheiras, tá? Essa é a segunda fase. E a terceira e última fase da Primeira Guerra Mundial, ela começa a acontecer no início de 1918, que é a chamada Segunda Guerra de Movimento. Tá? Você vai ter uma primeira guerra de movimento, viu? Em 1914, quando a guerra inicia, é tipo um ponto de largada, sabe, de uma corrida, sabe? Larga a corrida e vamos ver quem é, entendeu? Que vai avançar o máximo possível com as suas tropas dentro do território inimigo. Então, a primeira fase, né, da guerra, conhecida como Primeira Guerra Primeira Guerra de Movimento, ela foi essa intensa movimentação de tropas que vai de junho até dezembro, início de dezembro de 1914. Aí chega a segunda fase, que é a mais dolorosa, a mais crítica, que nós chamamos de Guerra de Trincheiras, tá? Que foi a parte mais infernal realmente da guerra. E depois nós vamos ter uma terceira fase, viu, pessoal? Que vai começar no início de 1918 e vai até o final da Primeira Guerra, né? Mais ou menos agosto, viu? Agosto de 1918, que é a Segunda Guerra, certo, de Movimento, tá? Que é caracterizado, viu, por uma intensa movimentação de tropas alemãs tentando acabar com a guerra, viu? Os alemães, eles vão jogar toda a sua força militar no front ocidental, viu? Vão tentar, de qualquer maneira, entendeu? Esmagar a França, né, os franceses e os ingleses, no front ocidental, mas, veja bem, numa tentativa, digamos assim, desesperada dos alemães. E por que desesperada dos alemães? Porque é o seguinte, 1918, viu, pessoal, os alemães, eles tiram todos os seus soldados do front oriental, viu? Ou seja, da frente de guerra lá na Rússia, tá? Os alemães tiram todos os soldados de lá, da frente russa, ou chamado também de frente oriental, ou front oriental, tá? Eles tiram os seus soldados e deslocam para a frente ocidental, entendeu? Para tentar ganhar a guerra de qualquer maneira contra a França e contra a Inglaterra. E por que os alemães tiraram, né, o seu exército todo que estava estacionado na Rússia? É porque, quando houve a Revolução Russa, não se esqueçam, quando houve a Revolução Russa, quando ela estourou, né, final de outubro, novembro de 1917, quando houve a Revolução Bolchevique na Rússia, uma das primeiras medidas, viu, pessoal, tomadas pelo novo governo comunista, pelo governo bolchevique, foi o de assinar um tratado de paz em separado com a Alemanha, entendeu? O novo governo da Rússia, que era um governo composto pelos comunistas revolucionários, né? Eles tiraram a Rússia do conflito, tá? Sob a alegação, ouviu, pessoal, de que o país, a Rússia, estava arrasado, né, por causa da guerra e das revoluções, e também alegando que a Primeira Guerra Mundial era uma guerra imperialista, viu? Era uma guerra entre as burguesias dos diversos países. Então, o novo governo comunista, viu, não tinha mais nada a ver com isso, não tinha mais por que, viu, sacrificar o país. Então, o que é que acontece? Assinando um tratado em separado com os alemães, os russos, agora, mais tarde, né, vão ser chamados de soviéticos, tá? Os russos comunistas retiram a Rússia da guerra, e aí os alemães, viu, eles podem deslocar o seu exército, viu, da frente russa para a frente francesa, do fronte oriental para o front ocidental, tá bom? Essa foi a primeira situação que fez, viu, com que os alemães iniciassem uma grande ofensiva no início de 1918, que é a chamada segunda fase, né, a terceira fase, que é conhecida como Segunda Guerra, certo, de movimentação de tropas, tá bom? E aí tem um detalhe interessante. Os alemães também, ouviu, pessoal, estavam desesperados para jogar todos os seus soldados na frente francesa, no front ocidental, porque estava na iminência, ouviu, pessoal, da chegada de soldados norte-americanos, tá? Vamos lembrar
que, assim como em 1917 aconteceu a saída da Rússia da guerra, tá? Logo depois você tem a entrada dos Estados Unidos na guerra, ao lado da Inglaterra e ao lado da França. Bom, e aí fica aquela perguntinha, né, pessoal? Por que os norte-americanos se envolveram na Primeira Guerra Mundial? Haja visto, viu, que os Estados Unidos em nenhum momento foi agredido pela Alemanha, né? Nem pelo Império Otomano, nem pelo Império Austríaco, entendeu? Por que os norte-americanos se envolveram nesse conflito na Primeira Guerra Mundial? A questão é o seguinte, pessoal. Antes da entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra, os americanos já vinham fornecendo, viu? Já vinham fornecendo armamentos, equipamentos militares, já vinham fornecendo produtos agrícolas e principalmente produtos industrializados para a Inglaterra, a França, né? Os países que compunham a Tríplice Entente, entendeu? Então, o problema todo, viu, pessoal, é que os Estados Unidos estavam emprestando dinheiro para ingleses e franceses, os Estados Unidos estavam fornecendo produtos agrícolas, especialmente, e produtos industrializados para os países da Tríplice Entente, particularmente ingleses e franceses. Então, havia, escutem bem, uma séria ameaça de que se os alemães virassem a guerra ou vencessem, em definitivo, a guerra, os norte-americanos, entendeu, ficariam no prejuízo, né? Porque os ingleses, viu, e os franceses perdendo a guerra, não teriam como pagar o que deviam para os norte-americanos. Então, o que é que acontece? Os Estados Unidos resolveram quebrar o isolamento deles em relação à política europeia, que era um isolamento, viu, pessoal, que vinha praticamente desde a doutrina Monroe, entendeu? Já na doutrina Monroe do imperialismo norte-americano, já se falava, viu, de que os Estados Unidos deveriam se voltar para o continente americano, sabe? E não se envolver em problemas europeus e nem deixar, entendeu? Que os europeus se envolvessem em problemas do continente americano. Estão entendendo? Então, o que vai acontecer? Os Estados Unidos entram na guerra em 1917. Então, você não pode esquecer, que pode cair na prova do Enem, que 1917 ele é marcante, né, para a mudança dos rumos da guerra por dois fatos. 1917 é marcante por causa de dois fatos. Primeiro fato, a saída da Rússia do conflito, tá? A saída da Rússia do conflito porque, como eu falei, a Rússia mergulhou na Revolução Bolchevique. E aí, os comunistas que assumem o poder na Rússia, eles não estão mais interessados em manter a Rússia no conflito. Então, repito, a Rússia faz uma paz em separado com os alemães e se retiram da guerra. Através do Tratado de Brest-Litovsk, certo? O novo governo comunista da Rússia e a Alemanha assinam uma paz em separado que determina a saída da Rússia do conflito. Só que, quando a Rússia saiu do conflito, acabou desequilibrando a guerra em favor da Alemanha, entendeu? Que a Alemanha agora não vai ter mais duas frentes de batalha, entendeu? A Alemanha pode pegar todo o seu exército que está estacionado na fronteira russa e pode deslocar esse exército para a França e tentar fazer, entendeu? Uma investida, uma avalanche, né? Uma investida final para ganhar a guerra. Estão entendendo? Então, quando a Rússia sai do conflito, tá, gente? Desequilibra a guerra. E aí, quando os Estados Unidos entram na guerra, logo depois, a guerra desequilibra de novo, só que agora em favor dos franceses e dos ingleses. Por quê? Porque os norte-americanos eles vão entrar com tropas descansadas, viu? E os Estados Unidos era uma potência capitalista que tinha muita matéria-prima, entendeu? As áreas coloniais norte-americanas, tá? Assim como o próprio território norte-americano, né, sempre teve uma boa quantidade de matérias-primas. Então, os Estados Unidos, pessoal, eles podiam sustentar a guerra durante 5, 8, 10 anos, sabe, sem cansar. Do outro lado, veja bem, o que você tem no início de 1918? Do outro lado, você tem uma Alemanha cansada da guerra, entendeu? Uma Alemanha isolada, sozinha. E por que sozinha? Porque o Império Turco, viu, pessoal? O Império Turco, chamado de Império Otomano, o Império Turco jogou a toalha, tá? O Império Turco era um império já decadente, viu? Jogou a toalha, não aguentou o prolongamento da guerra, que já era mais de 3 anos, né? E logo depois, viu, pessoal? Entre o final de 1917
no início de 1918, o Império Austro-Húngaro, que era o grande parceiro, viu, do Império Alemão, o Império Austro-Húngaro também joga a toalha, viu, e se rendem, se retiram da guerra, tá bom? Estão entendendo? Então, olha o quadro, em 1918, a Alemanha está sozinha, tá? Ela teve um respiro, viu, pessoal? Sabe, teve uma lufada, assim, de respiração, né? Pôde respirar quando assinou a paz em separado com os russos. Aí os alemães disseram, bom, vamos pegar nossas tropas, vamos jogar agora na França, né, com bastante força, para acabar lá com esse conflito, porque a gente também não aguenta mais, entendeu? Quase 4 anos de guerra. Tá dando para entender? Pois bem, só foi um respiro, tá? Porque logo depois, viu, pessoal, já no finalzinho de 1917, quando os Estados Unidos quebram o isolamento e entram na Primeira Guerra Mundial ao lado da França e da Inglaterra, os alemães começaram a entrar em desespero. Por quê? Porque eles sabiam que ia entrar uma potência descansada, com tropas descansadas, com muita matéria-prima, né? Com uma indústria e matérias-primas na retaguarda, o que poderia fazer com que os americanos, viu, sustentassem uma guerra durante 3, 4, 5 anos ou mais. E aí os alemães começaram a se desesperar. E o desespero maior aumentou, viu? O desespero aumentou sensivelmente quando a Áustria-Hungria se rende. E aí fica só alemães, viu? De um lado, no início de 1918, só os alemães contra ingleses, franceses, os traidores dos italianos, esqueceram? Dos traíras italianos que trocaram, né, de lado, né, na guerra, saíram da aliança com a Alemanha e foram para o outro lado, para o lado da Inglaterra e da França. Pois bem, os alemães disseram, pô, caramba, como é que vão se essa guerra? Não tem condições, nós estamos cansados da guerra e agora são, né, 3 potências brigando contra a gente, né? Inglaterra, França, mais Estados Unidos, que estão entrando descansados. Estão entendendo o sentido da coisa? Então, o que vai acontecer? Começa a bater o desespero nos alemães. E aí eles pensaram, vamos iniciar uma grande ofensiva, a ofensiva Foch, né? Com o objetivo de entrar na França e terminar a guerra logo. Antes da chegada dos norte-americanos, entendeu? Quando eu digo antes da chegada, viu, pessoal? É porque os Estados Unidos declararam guerra, tá? A Tríplice Aliança, mas os Estados Unidos, eles ainda não tinham soldados treinados, viu? Os Estados Unidos estavam faltando se reequipar, sabe? Muito dos armamentos norte-americanos, viu? Ainda eram armamentos que estavam precisando ser atualizados. Então, os Estados Unidos pediram, viu, para a Inglaterra e para a França, 6 meses para poder enviar os primeiros pelotões de norte-americanos para lutar, né, na frente francesa. Entendeu? Então, com esse espaço de 6 meses, os alemães pensaram, vamos iniciar uma grande ofensiva e tem que ser antes da chegada dos norte-americanos, porque se a gente não conseguir vencer a guerra, viu? Invadir e derrotar a França antes da chegada dos norte-americanos, acabou-se. Vão perder a guerra. Porque os americanos vão chegar e aí vão reforçar, viu? A Inglaterra e a França. E foi que, de certa maneira, acabou acontecendo. Os alemães, viu, apesar de todo o esforço que eles tiveram, eles não conseguiram vencer totalmente os ingleses e franceses. Ingleses e franceses resistiram na França até a chegada das tropas norte-americanas que estavam descansadas. Aí a situação vira, entendeu? Porque como os alemães estão isolados, viu? E agora entre os Estados Unidos, né, em 1918, ao lado, viu, das tropas inglesas e francesas, começou a bater o desespero nos alemães. E aí, eu chamo a atenção de vocês para o seguinte detalhe. A Revolução Russa que aconteceu, viu, pessoal, nas fronteiras praticamente com a Alemanha, a Revolução Russa começa a contaminar, viu, o ambiente político na Alemanha, tá? O Partido Comunista, um grupo, viu, comunista mais radical, tá? Que saiu do Partido Social Democrata Russo, tá? Esse grupo mais radical vai formar o Partido Comunista Alemão, entendeu? A estrutura do Partido Comunista Alemão. Então, a esquerda na Alemanha ela vai ficar dividida, né? Uma esquerda social-democrata, sabe aquela ideia, eu posso atingir o socialismo por etapas, né? Eu posso atingir o socialismo por eleições, né? Basta que um partido
de trabalhadores ou o Partido Operário chegue ao poder pelo voto, né? E aí nós podemos fazer uma agenda em prol dos trabalhadores, não precisa de revolução, entendeu? Essa era a ideologia do Partido Social Democrata. E, do outro lado, aqueles que não concordavam, viu, com essa saída social-democrata, eles abraçaram a causa da Revolução Russa, viu? Os revolucionários alemães disseram não. Assim como os revolucionários da Rússia fizeram uma revolução e derrubaram a burguesia do poder, acabaram com o capitalismo e agora estão implantando o socialismo, nós também podemos fazer isso na Alemanha, entendeu? Então, resultado, o ambiente político, viu, pessoal, da Revolução Bolchevique, que foi vitoriosa lá na Rússia, contaminou o ambiente na Alemanha. Então, o resultado, começou a haver levantes, viu? Começou a haver levantes em várias cidades alemãs, comandadas pelos comunistas, que eram mais radicais, né, do que os social-democratas, tá bom? Eles começaram a organizar greves, movimentos grevistas, paralisação nas fábricas, tinha uma boa influência sobre o movimento operário alemão, e, para acabar de completar, como a Alemanha estava desgastada, viu, com a guerra, a social-democracia, né, os grupos de esquerda na Alemanha, seja os de esquerda revolucionária ou de esquerda reformista, eles resolveram se juntar em cima de uma agenda. Qual era a agenda? Vamos provocar a queda do governo da Alemanha, entendeu? O governo da Alemanha é dirigido, né, por uma elite conservadora, né, que é a aliança de militares extremamente conservadores com uma burguesia, né, industrial muito forte, mas também muito conservadora, né? Então, o que é que vai acontecer? A esquerda começa a se juntar em torno de uma agenda de fazer greves, viu? Fazer passeatas, paralisações, paralisar a economia alemã, tudo isso para forçar a saída da Alemanha da guerra. Até que aconteceu, viu, pessoal, a famosa revolução que derrubou o Kaiser Guilherme, que era o governante da Alemanha, né, o imperador, né, Guilherme foi praticamente abdicou do poder, né, certo? Diante da pressão, né, de tanta greve, tanta mobilização, viu? E se constituiu um novo governo. Olha lá, pessoal, tudo isso que eu estou falando que está acontecendo na Alemanha, está acontecendo na Alemanha enquanto a Alemanha está em guerra. Dá para entender o perrengue que a Alemanha estava passando? Né? Enquanto ela estava com a atenção voltada para tentar vencer a Primeira Guerra, o governo, que era conservador, burguês, né? Aliança da burguesia com os grandes proprietários de terra e com os militares, viu? Esse governo estava no perrengue por causa da contaminação do ambiente político na Alemanha por conta da Revolução Russa, tá bom? Da Revolução Bolchevique. Então, resultado, aconteceu a queda do Império, né? O imperador caiu e fundou-se a República de Weimar. E essa República de Weimar, viu, pessoal? Ela foi uma aliança de alguns grupos liberais, tá? Alguns grupos de ideologia liberal, com a esquerda, principalmente a esquerda social-democrata, tá? Eles se juntam e formam um novo governo parlamentar, republicano, tá? Substitui-se o Império, viu? Na Alemanha por uma república, e essa república vai ter, assim, uma forte ideologia social-democrata, de esquerda moderada, tá bom? A esquerda moderada, reformista, ela assume o poder na Alemanha e ela quer iniciar, viu, pessoal, uma agenda de reformas políticas, sabe, que melhorem a situação dos trabalhadores, mas que era uma agenda política, viu, que incomodava os conservadores na Alemanha. Não tem como, viu, pessoal, não tem como não fazer uma comparação, tá? Não tem como não fazer uma comparação entre a social-democracia, quando ela ascende na Alemanha, e ela tenta fazer uma agenda de reformas, né? E por exemplo, o governo que nós tivemos aqui, dos 12 anos de governo do PT, porque quando o PT chegou ao poder e o Lula se elegeu em 2003, vale a gente lembrar que o PT não era comunista e nem tinha mais praticamente ideologia comunista, ou nenhuma ideologia de esquerda radical. O PT já estava indo para o centro, fazendo aliança, né, com diversos partidos de centro e até de direita, e a agenda que o Lula colocou em prática foi uma agenda tipicamente social-democrata, sabe? Uma agenda social-democrata de centro-esquerda, não é nem de esquerda. Tá? Apesar de dentro do PT você ter várias facções, viu? Mais comunistas, mais radicais, mas essas facções elas são minoria.
e elas perderam muita força desde quando o Lula chegou ao poder. Então, o que o PT fez, ouviu, pessoal, foi tentar fazer uma agenda, sabe, baseada numa agenda social-democrata, tipicamente europeia, mas não revolucionária, uma agenda reformista. Só que isso incomodou muitos setores, né, conservadores no Brasil, assim como na Alemanha, viu? O Partido Social-Democrata, quando ele chega ao poder com a República de Weimar, ele tenta fazer reformas, viu? Que melhore a vida do trabalhador, mas são reformas que ainda mantêm o capitalismo, viu? Mantém o capitalismo e mantém eleições, viu? Mantém um sistema parlamentarista de governo, tá? E, de certa maneira, o PT, quando o Lula se elege em 2003, ele vai mais ou menos no mesmo caminho, que é um caminho social-democrata, de uma agenda social-democrata. O PT nunca teve, viu? Quando ele chegou ao poder, nunca teve agenda de esquerda radical e nunca teve uma agenda de esquerda comunista, tá? Nunca teve, sacou? E o Partido Social-Democrata aqui, ele foi mal entendido. Por quê? Porque ele era combatido pela esquerda comunista, viu? A esquerda comunista achava que os social-democratas eram reformistas, eles iam manter o capitalismo na Alemanha, e, por outro lado, viu, o Partido Social-Democrata da República de Weimar, ele é extremamente combatido pelos setores conservadores, né, da burguesia, sabe, dos grandes proprietários de terra na Alemanha, dos setores militares, que eram altamente de extrema-direita na Alemanha. Foi essa galera toda, viu, pessoal? Militares de extrema-direita, mais latifundiários da Alemanha, grandes proprietários, mais o grande capital, viu, os grandes empresários de perfil mais conservador, foram esses caras, viu, que sabotaram o governo social-democrata da Alemanha e depois abriram espaço para a ascensão de Hitler. Daí porque eu estou detalhando bem isso aqui para vocês, porque quando a gente fala sobre isso, você já está entendendo, entendeu, como foi que Hitler ascendeu na Alemanha. Ele ascende na Alemanha, o nazismo, para substituir um governo social-democrata, que era uma esquerda moderada, tá? Mas que para setores da elite alemã, a elite alemã queria se livrar da esquerda, viu? Tanto a esquerda comunista quanto a esquerda social-democrata, a burguesia, viu, os grandes empresários da Alemanha queriam se livrar desses setores de centro-esquerda, esquerda moderada, esquerda radical. Toda a esquerda eles queriam varrer da face da terra. Por quê? Porque as elites da Alemanha, não se esqueçam, depois do final da Primeira Guerra Mundial, durante a República de Weimar, o grande medo, viu, pessoal, das elites da Alemanha era que a Alemanha fosse para o mesmo caminho da União Soviética, entendeu? Que a Alemanha, entendeu? Ela acabasse sendo contaminada pelo comunismo, pelo socialismo soviético, e de repente a Alemanha, entendeu? O governo da Alemanha, da burguesia, né, o capitalismo da Alemanha se acabasse, entendeu? Fosse derrubado e fosse implantado, entendeu? Um outro país socialista, como no caso da União Soviética, tá? Por isso que eu estou falando isso para você, detalhando bem, para você entender que aqui, ouviu, no resultado da Primeira Guerra Mundial, quando cai o Kaiser Guilherme e quando sobe a esquerda moderada social-democrata da Alemanha e funda a República de Weimar, é neste momento aqui, ouviu, pessoal? Neste momento aqui que setores conservadores, repito, da Alemanha, latifundiários, empresários conservadores, ouviu? Classe média conservadora e mais militares, que eram extremamente, sabe, elitistas, essa galera toda, entendeu? Fica insatisfeito com a esquerda chegando ao poder na Alemanha e durante as décadas seguintes eles vão fazer de tudo para detonar com esse governo. E foram eles, ouviu, que abriram espaço para que depois Hitler, no início dos anos 30, ascendesse ao poder na Alemanha. Ou seja, foram eles que abriram espaço, queiram ou não queiram, ver esses setores de elite da Alemanha, abriram espaço para que os nazistas tomassem o poder. Isso tudo por causa do medo do comunismo, viu? Do chamado perigo vermelho. Tá? O medo, entendeu? De que a Alemanha fosse contaminada, sabe, pela ideologia de esquerda. Do mesmo jeito que eu falei agora para vocês, vocês vão ler o material que eu estou disponibilizando hoje para vocês sobre nazifascismo. Do mesmo jeito, viu, pessoal, que havia o perigo vermelho na Alemanha, também vai haver um perigo vermelho na Itália. Tá? E esse perigo vermelho, depois da Primeira Guerra Mundial na Itália, é que vai favorecer
a ascensão ao poder de Benito Mussolini e do seu partido, do partido que ele criou, que foi o Partido Fascista. Do mesmo jeito, viu, na Espanha, certo? Os setores conservadores da Espanha, eles vão se juntar e vão tentar esmagar a esquerda, viu? Na Espanha, eles vão para uma guerra contra a esquerda, que havia ganho uma eleição na Espanha, vão mergulhar, viu, pessoal, a Espanha em mais de 3 anos de uma guerra sangrenta, e o resultado, viu, dessa guerra civil espanhola foi que a direita conservadora, comandada pelo general Francisco Franco, funda, né, um regime fascista, certo? Na Espanha. E do mesmo jeito aconteceu em Portugal, entendeu? Os militares portugueses, junto com a Igreja Católica Conservadora, junto com os setores de classe média conservadora e tal, toda essa galera se junta, entendeu? E eles vão, né, impedir, entre aspas, o avanço do que eles chamavam de perigo vermelho em Portugal. Portugal cai também numa ditadura fascista, certo? Nos anos 30. Está entendendo como o fascismo e o nazismo, eles são filhos diretos da Primeira Guerra Mundial, tá? E eles são consequências da Primeira Guerra Mundial, e ao mesmo tempo, viu, o nazismo e o fascismo, eles surgem no ambiente, viu, onde as elites de diversos países europeus, como eu falei agora há pouco, Espanha, Portugal, Alemanha, Itália, em todos esses países, viu, as elites estavam com medo do avanço do chamado perigo vermelho. Eles tinham medo, entendeu? Que o comunismo soviético, viu, a ideologia de esquerda, se espalhasse e contaminasse toda a Europa, tá? Vocês compreenderam essa contextualização que nós temos? Tá bem bacana mesmo. Pois é, porque aqui você já encontra, viu, nesse desenrolar final da Primeira Guerra Mundial, o ambiente do entre guerras, que já vai preparar a ascensão do nazismo e do fascismo, que é o assunto que a gente vai explorar, que é muito importante a gente explorar esse assunto, né? Na próxima aula, que é justamente a gente perceber o que foi o nazismo e o fascismo. Beleza? Então, vamos recapitular. A Primeira Guerra Mundial, ela começa em junho de 1914. Junho de 1914 a dezembro de 1914 é guerra de movimento, invasão dos países por diversas tropas. Beleza. Aí, na Batalha do Rio Marne, em dezembro, os alemães são detidos pelos franceses. A guerra ganha estabilidade. Esse momento de estabilidade da guerra é o momento em que a guerra sai da fase de guerra de movimento e entra na sua fase de guerra de trincheiras, ou guerra de posição, tá? E aí, final de 1914, 1915, 1916, 1917, todos esses anos foi guerra de trincheiras, que foi a fase mais longa da guerra. E a última fase da Primeira Guerra Mundial é 1918, quando os alemães iniciam uma grande ofensiva na França, tá? E iniciam o que nós chamamos de Segunda Guerra de Movimento. Mas, acabei de falar para vocês, né? Isso tudo foi o desespero da Alemanha. A Alemanha assina uma paz em separado no final de 1917 com a Rússia sai da guerra, os alemães respiram, porque podem tirar suas tropas da frente russa e pensar em jogar essas tropas na frente francesa, mas aí vem a notícia que foi uma porrada para os alemães. Né? Qual foi a porrada? Os Estados Unidos entraram na guerra para socorrer a Inglaterra e a França. Então, sai a Rússia, mas entra os Estados Unidos na guerra do lado da Inglaterra e do lado da França. Então, nesse caso, os alemães começam a se desesperar. Para eles é vital que, no início de 1918, eles iniciam uma grande ofensiva na França, tem que deslocar, viu, as tropas da Rússia para a França, isso demora meses, viu? Você não desloca uma tropa imensa em uma semana, são meses, viu? Para você deslocar essas tropas até lá e se preparar. E era uma corrida contra o relógio, tá? Com medo da entrada dos Estados Unidos. Os Estados Unidos pediram 6 meses para preparar suas tropas para poder entrar no conflito. E os alemães fracassaram, não conseguiram. Aí, paralelo a isso, como eu falei para vocês, a Revolução Russa incomoda e ela vai contaminar o ambiente da política interna da Alemanha, porque, como eu falei, a esquerda alemã, tanto social-democrata quanto a esquerda do Partido Comunista, aproveitando o embalo da Revolução Russa, começa a fazer greves, começa a fazer paralisação das fábricas, manifestações em prol do fim da guerra, da assinatura de um tratado de paz, de uma rendição da Alemanha,
e isso tudo pesou. No final das contas, a Alemanha, acabou acontecendo na Alemanha, como nós falamos, uma revolução, né, que derrubou o Kaiser Guilherme e colocou no lugar uma república social-democrata. E aí, quando os social-democratas chegam ao poder, o que é que os social-democratas fazem? Eles resolvem pedir, né, eles resolvem decretar a rendição da Alemanha. Só que tem uma coisa que chama a atenção de vocês, ouviu, pessoal? Quando o Partido Social-Democrata quis se render, tá? Quando a Alemanha quis se render, o novo governo da Alemanha ele estava se enfiando, olha só, ele estava se enfiando numa proposta do presidente norte-americano, que está bem aqui no material, que é o chamado 14 pontos de Wilson, que é uma proposta de paz feita pelo presidente norte-americano, que ele estava, né, amadurecendo, que dizia o seguinte: ninguém ficaria com o território de ninguém, todos voltariam a ter o território diante da Primeira Guerra Mundial, ninguém seria considerado culpado da guerra e ninguém teria que pagar indenização para ninguém. Essa era a proposta, viu, do presidente Wilson, depois que acabasse a guerra e fosse feito um tratado de paz. Era uma guerra sem vencidos e sem vencedores. Tá? Essa era a proposta do presidente norte-americano. Pois bem, o governo da Alemanha se enfiou nessa proposta que estava sendo amadurecida pelo presidente norte-americano e os alemães se renderam. Detalhe, quando os alemães se renderam, viu, pessoal, em 1918, não havia nenhuma tropa inimiga dentro do território da Alemanha. Foi uma rendição, entendeu? Sem que a Alemanha fosse invadida por outro país. Então, isso descontentou os setores conservadores, né, da Alemanha, que disseram, pô, como é que a gente vai se render se ninguém invadiu o nosso país? Mas, como eu falei, a Alemanha estava cansada da guerra, mais cedo ou mais tarde ela seria invadida, né, por tropas com apoio norte-americanos, então o governo social-democrata, viu, ele resolveu pedir a rendição incondicional da Alemanha. Só que a ideia era que prevalecesse, ouviu, pessoal, uma paz sem vencedores. E, na verdade, não foi o que prevaleceu, entendeu? O que aconteceu é que a proposta de paz que prevaleceu foi uma proposta de paz bem sacana, viu, pessoal? Viu? Bem sacana, porque quando foi feito a Convenção de Versalhes, tá? Quando foi feito a Convenção de Versalhes, né, onde houve a discussão de todos os países, tá, envolvidos no conflito, simplesmente os franceses e ingleses, viu, quiseram sacanear com a Alemanha, impor uma série de condições à Alemanha, e o pior de tudo, viu, pessoal, culpar a Alemanha como tivesse sido a única, né, o único país culpado do conflito, quando na verdade não foi, né? A Alemanha não foi a única culpada, né, da Primeira Guerra Mundial, entendeu? Então, olha aqui, ó, quando houve aqui a proposta de negociação de paz, tá? Mudou aí, pessoal, a tela para vocês? Está aparecendo aí? Negociação de paz? Não? Não. Ih, rapaz, danou-se. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Não mudou, né? Tá, mas ó, viu lá para baixo do material, depois, esse material já está na mão de vocês, tá? Só para a gente poder amarrar as coisas, viu? A proposta de paz do presidente Wilson, que era o chamado de 14 pontos do presidente Wilson, a proposta de paz dele, viu, pessoal? Era uma proposta de paz sem vencedores, sem anexação territorial, sem que um país tivesse que ser punido, considerado culpado pela guerra, sem que se pagasse indenização, entendeu? Sem que houvesse anexação de território, ninguém teria perda de território, todo mundo voltaria a ter o território que tinha antes da Primeira Guerra Mundial. Essa era uma proposta de paz, ouviu, pessoal? Digamos assim, bem interessante. Só que ela não foi cumprida, entendeu? E por que não foi cumprida? Porque na hora de fazer, ouviu, pessoal, a Convenção de Versalhes, né, o Acordo de Paz de Versalhes, em 1918, prevaleceu a opinião da França e da Inglaterra. Qual foi a opinião da França e da Inglaterra? Sacanear com a Alemanha. Como? Primeiro, a Alemanha teria que perder territórios, tá? Então, era uma punição para a Alemanha, perder territórios. Segundo, a Alemanha teria que entregar a estrada de ferro delas, tá? Estrada de ferro, a Alemanha perderia em favor da França e da Inglaterra.
Terceiro, a Alemanha teria que entregar todos os seus navios de guerra e submarinos. Quarto, a Alemanha teria que entregar todas as suas aeronaves. Quinto, a Alemanha teria que, anualmente, sabe, pagar para a França uma indenização, pagar para a Inglaterra uma indenização, e, além do que, ainda ceder parte da sua produção agrícola para os ingleses e para os franceses. Outra, a Alemanha perderia parte do seu território. Tem um mapa, viu, aqui no final, que mostra parte do território que a Alemanha perdeu. A Alemanha perdeu parte do território, um pequeno território para a Tchecoslováquia, perdeu território para a Polônia, o famoso corredor polonês. Isso o Hitler brigou para caramba, né? Sabe? Dizendo que aquilo foi uma humilhação para a Alemanha, entendeu? A Alemanha ter perdido território para a Polônia, né? A saída para o mar, que era o corredor polonês, entendeu? Então, a Alemanha foi obrigada a pagar pesada indenização, a Alemanha foi obrigada a reduzir o seu exército para 50 mil homens, a Alemanha foi obrigada a desmilitarizar, toda a fronteira da Alemanha com a França seria desmilitarizada, não teria, né, soldados alemães, a Alemanha estava proibida de produzir armamentos, a Alemanha foi obrigada a entregar suas aeronaves, seus submarinos, viu? Navios de guerra para os franceses, para os ingleses. Tá? A Alemanha perdeu território, a Alemanha perdeu parte da sua produção agrícola. A Alemanha, olha lá, pessoal, a Alemanha teve que devolver para a França a Alsácia-Lorena, que ela ganhou, né, em 1870. Tá? 1870, viu? Os alemães tinham ganho a Alsácia-Lorena, tiveram que devolver para a França e ainda tiveram que entregar a região do Sarre, que era uma região alemã que era rica em carvão, entendeu? Passou para o território da França. Gente, foi uma humilhação, entendeu? Uma humilhação para os alemães, tá? De tal maneira que o Tratado de Versalhes, escutem bem, ele prejudicou, humilhou a Alemanha, considerou a Alemanha como a única ocupada pela guerra, quando na verdade não foi, foram todas as potências capitalistas, né? Foram culpadas pela guerra, tá? Outro aspecto interessante é que o Tratado de Versalhes ele impôs tanta punição para a Alemanha que a Alemanha, eu vi o pessoal, mergulhou numa crise econômica pós-Primeira Guerra Mundial, com uma crise inflacionária. A inflação chegou a cerca de 24.000% ao ano, nos anos 20. A Alemanha só não piorou porque ela teve pesado investimento de bancos norte-americanos, entendeu? Os banqueiros norte-americanos prestaram dinheiro para a Alemanha sair do fundo do poço, porque houve uma hiperinflação. Você ia comprar, ouviu, pessoal, 1 litro de leite e um pedaço de pão bisnaga, desse tamanho, você comprava com 1 milhão de marcos. Você já pensou chegar com 1 milhão, fazendo aí 1 milhão de moeda brasileira e colocar lá para comprar, né? Um pedaço de pão? Os caras iam, tem fotos, ouviu? Que os caras iam para comprar alguma coisa com um carrinho de mão, com um monte de nota pilha de dinheiro alemão que não valia nada, por causa da inflação. Isso tudo, ouviu, pessoal, foi efeito das punições, né, impostas à Alemanha pelo Tratado de Versalhes. Tá? E, para finalizar, não se esqueçam que nós tivemos consequências da Primeira Guerra Mundial. Primeira consequência, você teve mais de 20 milhões, né, de pessoas que morreram na Primeira Guerra Mundial. Tá? Sendo que a maior parte desse pessoal foram franceses e alemães que morreram. Tá? Segundo, desapareceram 4 impérios, viu? Consequência da Primeira Guerra Mundial. Mudou o mapa da Europa, entendeu? Desapareceram 4 impérios. Desapareceu o Império Alemão, virou só a Alemanha, tá? Desapareceu o Império Austro-Húngaro, separou a Áustria, separou o território austríaco e o território húngaro, tá? Viraram países diferentes, Áustria-Hungria. Acabou o Império Otomano, o Império Turco se esfacelou, e todos os países árabes, né, do Oriente Médio que faziam parte do Império Otomano se libertaram do Império Otomano, tá? Do Império Turco, e desapareceu o Império Russo, né? Porque o Império Russo, não se esqueçam, virou Rússia comunista e mais tarde deu origem à União Soviética, né, que foi criada mais ou menos em 1921, né? Os comunistas criaram a tal da União Soviética em 1921. Estão entendendo? Desapareceram 4 impérios. Outra, surgiram países depois da Primeira Guerra Mundial. Quais foram? A Iugoslávia, que era a Grande Sérvia. Lembra da Grande Sérvia, que foi culpada também da Primeira Guerra Mundial, porque protegeu os terroristas
da Bósnia e Herzegovina? Pois bem, a Sérvia construiu um grande país ali depois da Primeira Guerra, chamado Iugoslávia. Surgiu Iugoslávia, surgiu Tchecoslováquia, que nós já começamos na última aula. A Tchecoslováquia foi invadida pelo Hitler, né, quando o Hitler começou essa expansão. Tá? Surgiu a Polônia, que a Polônia, antes da Primeira Guerra Mundial, viu, pessoal? A Polônia era ligada ao Império Russo, a Polônia se liberta agora, depois da Primeira Guerra Mundial, e se torna um país independente, tá? Surgiu a Finlândia, tá? Que também fazia parte do Império Russo, e se liberta e se torna um país independente. Então, surgiram novas nações, Finlândia, Tchecoslováquia, Iugoslávia, tá? Áustria e Hungria separados, tá bom? Ok? São países que surgem depois da Primeira Guerra Mundial. Então, eu coloquei propositalmente aí para vocês, tem uns mapas, viu? Antes e depois. Antes da Primeira Guerra Mundial, viu? O mapa dos países da Europa, depois da Segunda Guerra Mundial, certo? Os mapas, depois da Primeira Guerra, os mapas, o mapa da Europa com os países que surgiram depois da Primeira Guerra Mundial. E, por favor, não esqueçam de duas consequências da Primeira Guerra Mundial. A primeira, que é muito importante, deslocamento do eixo do capitalismo da Europa para os Estados Unidos. Entendeu? Deslocamento do eixo do capitalismo da Europa para os Estados Unidos. Ou seja, o centro do capitalismo não é mais a Europa. Todos os países europeus estão arrasados por causa da Primeira Guerra. Agora, o centro do capitalismo, o país, entendeu, que vai ascender a grande líder do capitalismo mundial vai ser os Estados Unidos da América, que vão ter as maiores vantagens depois da Primeira Guerra Mundial, tá? Outra consequência da Primeira Guerra Mundial vai ser a crise de 1929, que está muito ligada, né, à expansão da economia norte-americana. E outra consequência da Primeira Guerra Mundial vai ser o surgimento, a ascensão dos regimes nazifascistas. O nazismo na Alemanha, arrasado e humilhado depois da Primeira Guerra. O fascismo na Itália, que embora a Itália tenha ganho a guerra, ela amargou uma grave crise econômica com desemprego depois da Primeira Guerra Mundial. Nesses dois países é que vão surgir essas duas ideologias que depois vão se transformar em apenas uma, que é a do fascismo e a do nazismo. Então, nazismo e fascismo são consequências diretas da Primeira Guerra Mundial. E a outra consequência da Primeira Guerra Mundial é a segunda. Só aconteceu a Segunda Guerra Mundial porque as coisas ficaram mal resolvidas na Primeira Guerra Mundial e também porque o Tratado de Versalhes, como eu falei para vocês, humilhou, né, e sacaneou bastante com a Alemanha. Eu sugeriria que quando vocês fossem revisar a Primeira Guerra Mundial, vocês dessem uma olhada nos links que eu deixei embaixo e também que vocês observassem a parte lá das tecnologias de guerra e a vida nas trincheiras. Pode vir uma questão, viu, narrando, fazendo alguma narrativa de um soldado, das condições de vida, sabe, das condições de combate no período da guerra de trincheiras, ou pode vir alguma questão, certo, falando sobre as tecnologias, viu? Os gases, né, que foram utilizados na Primeira Guerra Mundial, né, certo? O desenvolvimento da metralhadora, né, que foi bastante aperfeiçoada, invenção do tanque de guerra, viu? A aviação utilizada pela primeira vez numa guerra foi justamente na Primeira Guerra Mundial. Então, essas tecnologias, viu, de armamentos, tecnologias bélicas, sempre é interessante você dar uma passadinha e olhar, ver o que houve de inovação tecnológica durante a Primeira Guerra Mundial, tá? Bom, o que é que nós vamos ver na nossa próxima aula? A gente já vai ver tudo, como se diz, junto e misturado, né? A gente vai ver a ascensão do nazismo, do fascismo, e ao mesmo tempo que a gente vai falando do Hitler, do nazismo e do fascismo, a gente já está vai falando sobre o desenvolvimento da Segunda Guerra Mundial, né? O desenrolar da Segunda Guerra Mundial, que está faltando fechar essa pontinha, né? Da Segunda Guerra, tá bom? Só um avisozinho, antes do professor entrar. Vou deixar para vocês, ouvir de hoje para amanhã, já o material que pega a crise de 29 e nazifascismo. Vocês vão ler já esse material, vão ter bastante tempo para ler. Tem as questões, já está tudo gabaritado, e aí eu só vou fazer os comentários, né, na nossa próxima aula, assim, do jeito que a gente está tendo, aí eu vou bater só em cima dessa parte, né? Bater em cima de nazismo, fascismo, crise de 29, o próprio desenrolar da Segunda Guerra Mundial, o que vai acontecer depois da Segunda Guerra Mundial, que é o contexto da Guerra Fria, né? Como é que vai haver o desfecho da Segunda Guerra Mundial, tá bom? Beleza? Posso fazer uma pergunta? Pode. Já que ninguém fez. Visto que nós estamos vivendo um período pandêmico aí, não seria bom também citar que durante a Guerra das Trincheiras, né, nós tivemos aí várias doenças que afligiram
que saíram até do cenário ali da Europa, né? Sim, sim. E atingiram muitos locais aí fora dessa região de conflito, né? E como a gente está Isso. no período pandêmico, será que isso não pode ser um tema que pode vir a cair no Enem? Pode, inclusive, pode, só para finalizar, pode vir. Eu acho que eu vou passar um textinho que eu passei para vocês, ouviu? Da Fundação Getúlio Vargas, que é uma paginazinha que ele fala sobre a gripe espanhola, porque o principal que pode cair, ouviu? É principalmente a questão da gripe espanhola, que ela aconteceu já no finalzinho da Primeira Guerra Mundial. E ali eu acho legal, sabe por quê? Porque no texto sobre gripe espanhola, eles deixam bem claro na Fundação Getúlio Vargas, não teve vacina, não teve imunidade de rebanho. E sabe como foi que se resolveu a questão da gripe espanhola? Inclusive aqui no Brasil, como foi que o Brasil controlou a gripe espanhola? Sabe como, pessoal? Não teve vacina. Não tinha nem antibiótico na época. Não havia sido inventado antibiótico. Antibiótico é da Segunda Guerra Mundial, tá? Pois bem, sabe como foi que resolveu? Por incrível que pareça, debelaram. Sabe como? 1, uso de máscara. 2, evitar aglomerações, não é? E evitar justamente fazer aquilo que se fala tanto todo dia hoje aqui, que é, né, de você evitar aglomerações, né, evitar sair e tudo, sabe, ficar em casa, fazer o tal do isolamento social. Foi isso, assim que se resolveu. Mas eu prefiro deixar para vocês lá no texto, obrigado pela lembrança aí, né, mano, que eu vou deixar o textozinho, é bem pequeno o texto, mas você lê aquilo e diz, poxa vida, não tinha vacina, viu? Não tinha antibiótico, não teve bala de prata, foi só uso de máscara e isolamento social. Assim que se resolveu, sabe, a gripe espanhola, que matou 50 milhões de pessoas no mundo e matou muita gente no Brasil, porque a contaminação veio por conta, né, da Primeira Guerra Mundial e chegou aqui no Brasil, tá?